Nessa semana festiva, como temos dito, queremos dar ao público o presente da verdade, o presente da informação, o presente da perspectiva. Então, esta semana estaremos colocando nesse canal destaques da nossa programação da Epoch TV, nossa plataforma para assinantes. E hoje você confere destaques de nossa entrevista exclusiva com Jack Bartse. Ele trabalhou por 10 anos como agente adormecido para a KGB, a principal organização de espionagem da antiga União Soviética. Agora ele é um cidadão americano. Enquanto muitos agentes soviéticos desertaram para poder escapar, o caso dele é interessante porque, na verdade, ele se demitiu. Aqui selecionamos alguns trechos, mas você pode ver a entrevista na íntegra junto de nossos documentários premiados e muito mais na Epoch TV Brasil. O link está aqui na descrição e nos comentários. E havia, sei lá, 50, 60, 70, 80 mil estudantes. Eu fui considerado um dos melhores. Embora não tenha certeza, acredito firmemente que a KGB teve acesso aos nossos registros. E a Stasi mantinha registro de todos os adultos, sem exceção. Eles procuravam indivíduos para recrutar. Parecido com a... Como a CIA só recrutava nas faculdades da Ivy League. A KGB estava procurando candidatos para o seu trabalho mais desafiador, o do lobo solitário ilegal. E eles procuraram traços de personalidade muito específicos. Sei disso porque vi algumas entrevistas de antigos chefes de diretoria depois do desmantelamento da KGB. Eles mencionaram esses traços de caráter que procuravam. Eu vou ler alguns deles e posso falar já que me encaixo perfeitamente nesse perfil. Agora, o que começam procurando é raciocínio rápido. Eles queriam gente esperta, certo? Muita erudição, habilidades linguísticas, coragem, foco, capacidade de responder rapidamente a situações imprevisíveis. Me encaixo em tudo. Resistência à pressão, adaptação a condições de vida completamente novas, conhecimento de muitas profissões. Isso eu não tinha na época. Uma inclinação. Essa é minha favorita. Uma inclinação bem controlada para a aventura. Quando eu era criança, eu subia em árvores que não deveria subir. E às vezes acabava me machucando. Depois, controle emocional e uma crença inabalável na causa comunista. Então foi assim que caí na mira dos recrutadores da KGB. Certo. Sábado, enquanto eu estava no meu dormitório, eu estudava aos sábados, alguém bateu na porta. Convidei o estranho para entrar e ele se apresentou com um papo esquisitíssimo. Você pode ler mais sobre isso no livro. Conversamos um pouco, mas então ele mudou de assunto e disse algo como: estou com o governo. Eu disse, ok. Já imaginou trabalhar para o governo? Respondi o que ele queria escutar. Disse sim, mas não como químico. Tive um palpite de que ele era da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Na verdade, era colaborador da KGB. Ele me convidou para jantar na semana seguinte. Isso marcou o início de um longo processo antes de eu ser oficialmente recrutado. Eles me estudaram por 18 meses para determinar se eu tinha o que era preciso. Eu não sabia nada disso. Eu só fui na onda. Não levava a sério. Estava curioso para ver o que acontecia. Tínhamos a nossa própria versão de James Bond na Alemanha Oriental, um agente secreto operando no Ocidente, caçando nazistas. Mas ele também vivia a vida boa, carros luxuosos, uma linda casa e várias namoradas. Esse estilo de vida era muito atraente e todos acreditávamos que era a realidade. E aí você foi recrutado para a KGB? Sim. Primeiro passei 2 anos e meio treinando em Berlim.
2 anos e meio seria supostamente suficiente para me preparar para a minha missão na Alemanha Ocidental como agente. Foi uma escola lógica, mesma língua, mesma cultura. Curiosamente, um adendo aqui. Acredito que nem a KGB nem a Stasi confiavam uma na outra, porque a Stasi tinha umas 1.000 pessoas na Alemanha Ocidental, algumas em altos cargos do governo. Por que a KGB enviaria alguém como eu? Não faria sentido, certo? Mas não confiavam uns nos outros. Então, me disseram que todos os agentes da KGB operando no exterior, tendo ou não cobertura diplomática, ou ilegalmente, como eu, precisavam aprender mais um idioma. Podíamos escolher. Eu escolhi inglês. E então, um dia, tivemos um visitante do centro em Berlim. Ele perguntou como estava o inglês. Puxei um romance do bolso e disse, consigo ler sem dicionário. Fazia 8 ou 9 meses que tinha começado. Me mandaram para Moscou para ser entrevistado por 2 senhoras, uma das quais nasceu nos Estados Unidos. Eles queriam saber, literalmente, esse moço pode aprender inglês bem o suficiente para ser mandado aos Estados Unidos como se fosse nascido lá? Dá para tirar o sotaque? A americana estava otimista, dizendo que podia me ensinar. Alguém como eu era uma raridade total. Russos têm muita dificuldade para tirar o sotaque. Poloneses também. É por isso que começaram a recrutar pessoas dos países bálticos e na Alemanha. Normalmente, a KGB contrabandeava agentes ilegais para os Estados Unidos por outros países, principalmente o Brasil. Mas o Canadá também era outra opção. Mas eu fui considerado ali, potencialmente, a joia da coroa dos agentes ilegais. Não tenho certeza de quantos outros tinham as mesmas habilidades, mas o que eu sei é que eles treinaram apenas 10 de nós entre o final dos anos 70 e meados dos anos 80. Essa informação vem diretamente dos arquivos da KGB, é autêntica. Foi assim que acabei em Moscou, trabalhando com aquela americana 2 vezes por semana. Também recebi treinamento de 2 agentes muito famosos da KGB, Morris e Lona Cohen, que faziam parte da rede de espionagem dos Rosenberg. Ele recrutou pessoas e ela trabalhou como mensageira. Eles conseguiram escapar quando os Rosenberg foram capturados e depois foram transferidos para a Grã-Bretanha. Eventualmente, eles foram capturados ali e passaram uns 8 anos da prisão até serem trocados por alguém. Esqueci quem era e foram viver em Moscou. Finalmente, depois de uma viagem ao Canadá para praticar, eu estava pronto. Meu destino era Nova York. Mesmo que houvesse um pouquinho de sotaque, ninguém em Nova York liga. E então, em 1978, eu fui. E 2 dias depois de entrar nos Estados Unidos, no aeroporto O'Hare, em Chicago, me tornei Jack Barsky. Obrigado por assistir. Você pode ver a entrevista completa e muito mais na Epoch TV. Acesse epochtv.com.br. Link na descrição e nos comentários. Nós do Epoch Times Brasil desejamos a todos um excelente ano novo.